eu quero dizer para vocês, eu já faço um esboço pequenininho, Kiko. Meu esboço é uma folhinhazinha de nada, com algumas anotações, mas hoje eu decidi, eu vou desprezar o esboço, sabe? Desprezar o esboço. E eu quero muito que Deus fale ao seu coração, quero muito que Ele venha através do Espírito Santo instrumentalizar a sua vida. Quero muito que você seja erguido nessa hora, profeticamente, erguido como um varão, uma varoa de Deus, sabe? Sabe aquele vaso escolhido de Deus? Mesmo diante de lutas, de dificuldades, Deus quer te honrar e Ele quer te levantar. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 19, Timóteo vivia uma situação difícil, e Paulo diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os seus escolhidos. Então você está aqui, porque você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Eu sei que Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida hoje. Eu creio que Ele separou uma porção excelente para nós nessa manhã. Daí que eu tenho pensado nesse lugar, esse lugar profético que foi criado entre nós, esse ambiente profético de uma revelação profética na palavra, onde Deus tem levantado homens e mulheres para falar em nome do Senhor. E aí, o que mais me alegra o coração é perceber que no nosso meio há uma geração profética. No nosso meio há homens e mulheres que estão sendo levantados por Deus para dizerem: assim diz o Senhor. E aí uma coisa linda que a mim me parece ser uma coisa assim que pertence totalmente ao Senhor, e foi uma escolha dele, isso ele fez de forma deliberada, é o seguinte: Ele não faz distinção, Ele não faz acepção, Ele simplesmente escolheu, e Ele está fazendo. E aí eu quero te dizer que nesse ano de 2020, a gente está sendo chamado por Deus a fazer ainda mais. E aí eu quero te dizer que isso não tem nada a ver com viver uma vida acelerada. No ano de 2019 nós conquistamos muita coisa. Nós começamos a construir a escola lá na África, que agora, na semana que vem, nós estamos enviando alguns irmãos da igreja para estarem lá na obra. E aí é interessante demais a gente perceber que a igreja cresceu extraordinariamente. Do ano de 2018 para o ano de 2019, foi um crescimento absurdo, um crescimento extraordinário. Nós partimos de um determinado número para um número muito maior, e isso é maravilhoso. Quem não gosta disso? Quem não quer isso? Né? E aí é interessante a gente perceber que esse crescimento precisa continuar. Nós precisamos continuar avançando. E talvez você tenha vencido o ano de 2019, mas esteja dizendo aí no seu coração: eu não dou conta de continuar. E eu quero te dizer que a igreja serve para exatamente exercer a mutualidade cristã. Nós estamos aqui para encorajar um ao outro, nós estamos aqui para proteger um ao outro, nós estamos aqui para amar um ao outro e para dizer: vamos seguir juntos. Mas é necessário que você compreenda esse lugar profético. É necessário que você compreenda que o lugar profético produz coisas proféticas. E é necessário que você entenda como um personagem, né, uma pessoa-chave desse ambiente profético. O resultado desse ambiente profético tem que refletir na sua vida. Então eu quero falar sobre o lugar profético, o ambiente profético e o resultado dele na vida daquele que é chamado por Deus. E aí eu quero compartilhar um texto com você, primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17, nós vamos ler do verso 1 até o verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra.
Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu o tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. Indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligistes, matando-lhe o filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia. Queridos, Elias foi um grande profeta oral. Ele não escreveu uma linha, mas ele atuou no reino norte de uma forma extraordinária. O reino sul, Judá, o reino norte, Israel, e naquela época, onde Elias começa o seu ministério, estava reinando um rei chamado Acabe. A Bíblia conta, no capítulo 16, que Acabe, quando começou a reinar, Acabe, ele introduziu ídolos na casa de Deus, ídolos no palácio. A Bíblia fala que Acabe, ele construiu uma estátua a uma divindade em honra, em homenagem a uma divindade chamada Azera. Interessante que Acabe, ele começa a praticar certas coisas, e a Bíblia diz que ele fazia o que era mal
perante os olhos do Senhor. Além disso, a Bíblia mostra também que Elias, ele vai até Acabe e ele lança uma palavra na sua própria força. Versículo 1 do capítulo 17 do texto em que lemos, a Bíblia diz que Elias vai a Acabe e diz que não haverá chuva. E é interessante que ele vai no seu próprio nome. Eu costumo dizer que quando nós fortalecemos o nosso eu, quando nós confiamos no nosso eu, nós adquirimos força. Mas quando nós fortalecemos o relacionamento com Deus, quando nós confiamos em Deus, nós adquirimos poder. Jesus disse, Atos capítulo 1, versículo 8, ele disse: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17, ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque para mim é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. E é interessante que a gente entenda que a nossa fé no Senhor vai encher a nossa vida não de força, mas de poder. É claro que na nossa vida a gente precisa de força para continuar caminhando, mas nós precisamos muito mais de poder, porque o poder faz com que os nossos olhos percebam a chegada dos milagres de Deus. Quantas vezes eu lancei uma palavra minha e aquilo surtiu efeito? Quantas vezes eu empenhei uma palavra e eu vi a coisa acontecer, e foi isso que aconteceu. Elias, no verso 1 de 1 Reis, capítulo 17, ele disse: Acabe, não vai chover, não vai cair água sobre a terra, não vai cair chuva sobre a terra, e aconteceu. Sabe, mas muitas vezes, depois de sermos tremendamente usados por Deus, nós somos levados talvez a um lugar onde não queríamos estar, não quiséssemos ir. Interessante que muitas vezes, depois de sermos usados por Deus, Deus nos conduz a um determinado lugar para que esse processo que Ele mesmo iniciou na nossa vida continue acontecendo. Então, nessa manhã, quando eu desejo falar sobre o lugar profético e o resultado dele na vida de todo aquele que crê, eu quero te dizer que você tem essa força. Quantas coisas você venceu no ano de 2019, quantas coisas boas aconteceram. Eu como pastor da Igreja Adã, eu fiz uma coletânea de testemunhos poderosíssimos de coisas extraordinárias que Deus realizou no meio do povo. Gente, tem mães aqui que estão com a barriguinha grande, que eu sou testemunha que elas oraram pedindo a Deus filho, e Deus concedeu. Há pessoas aqui que eu consigo visualizar que passaram por um processo de diagnóstico de enfermidade terrível, gravíssima, e hoje estão completamente curadas. Eu conheço um caso de uma pessoa que ficou desempregada e começou a orar a Deus, dizendo: Deus, eu preciso de uma porta de emprego. E olha que coisa extraordinária, Deus não só abriu uma porta, Ele escancarou a porta, porque essa pessoa ganha muitas vezes mais do que ela ganhava no emprego anterior. Eu conheço pessoas aqui que estavam separadas já há um longo tempo, e Deus reconciliou essas pessoas. O casamento foi mantido, a família sustentada. Eu conheço pessoas aqui que viveram angústias terríveis, ansiedades fortíssimas, depressões, esgotamento, pânico, muitas crises, marcas, mágoas, pesares,
Mas o que acontece hoje? Eu percebo que aquele semblante triste já não faz mais parte da vida dessa pessoa, porque quando essa pessoa cruza por nós, ela abre um sorriso largo e a gente percebe, é Deus que está fazendo isso. Então é interessante que a gente entenda que há uma força em nós. Sabe? Pessoas que, olha, eu conheço pessoas aqui na igreja que precisavam fechar determinados negócios e Deus fez além. Eu conheço pessoas aqui na igreja que abriram seus escritórios, suas clínicas, seus consultórios. Mas é interessante a gente perceber, eu queria até dar um breve testemunho aqui. Tem uma irmãzinha nossa, que ela foi abrir a clínica dela, e ela procurava a mim, a pastora Kelly, pastora, ora, porque assim, eu vou vender meu carro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou investir e tal, e a gente sentindo no coração que Deus estava com aquela moça. Sabe o que aconteceu? Aquela moça não só abriu a clínica, ela casou, teve filho. Bem pertinho de você tem alguém assim, vivendo esse milagre. Sabe, não passou muito tempo, e aí essa moça chega para mim e diz: pastor, a coisa mais linda disso tudo, claro, não é sem força, não é sem trabalho, mas ela disse assim: tudo que eu devia, eu consegui pagar. É isso aí. E aí Deus vai e pega você, profeta, você profetiza, porque nós somos profetas e profetizas do tempo presente. E Deus espera que todos nós sejamos de fato profetas e profetizas, porque há na nossa boca uma palavra de verdade, há na nossa boca uma palavra de bênção para ser lançada à vida de alguém. E aí interessante demais, é que mesmo numa situação como essa, o processo precisa continuar. Quando nós confiamos no nosso eu, há força. Quando confiamos no Senhor, há poder. Aí é a hora de Deus começar a fazer. Versículos 2 e 3 de 1 Reis 17, por favor. Aí é interessante. Veio a palavra do Senhor Elias. Olha que coisa interessante, é de Deus para nós. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro Querite, que está diante do Jordão. Olha só que coisa interessante. Sabe por quê? Porque Elias ia correr risco de vida, risco de morte. Porque ao lançar uma palavra diante da face do rei Acabe, a ira do rei se acenderia contra ele, e o rei empregaria então, a partir dali você pode ver todo o ministério de Elias, Acabe o quê? Investindo contra o ministério do profeta, ele e sua mulher. Agora olha que coisa interessante, veio então a palavra de Deus sobre a vida de Elias. O nome Elias significa Javé é o meu Senhor. Então esse Senhor, que é Deus da vida de Elias, se dirige, se reporta a ele, lançando uma palavra dizendo: retira-te daqui, ou seja, apressa-te em sair daqui, e vai para onde? Para o oriente, e esconde-te. Fuja e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. O nome Querite significa cortar para deixar no tamanho certo. Conhece alguém que já passou por isso? Eu já passei. E ainda estou passando, porque estou no processo. E ai de mim se não permitir que Deus dê esses cortes. Ai de mim se não permitir que Deus faça essas podas na minha vida. Sabe, é interessante demais que
o Senhor, ele iniciou esse processo na vida do profeta Elias, e isso reflete a nossa vida hoje. Deus iniciou um processo na nossa vida. Agora, mas ainda não, a salvação é um processo. Paulo explicou isso escrevendo aos Romanos, né? Então é interessante a gente entender que nós todos estamos nesse processo. E aí, Deus vem e fala com Elias: retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro Querite, que está diante do Jordão. Lá o que é o lugar onde Deus ia cortar, dar uma poda na vida do profeta, para ele não ficar tão inflado, tão cheio de si. Eu não sei você, mas quantas vezes eu empreguei, como eu disse, a minha própria força em algumas coisas, eu vi o resultado e eu comecei a me achar o cara, né? A gente às vezes faz uma coisa e a gente começa a acreditar em nós mesmos da forma assim, não é que tudo depende de mim mesmo? Não é que sem mim nada disso aconteceria? Isso é muito perigoso. E aí é interessante que Deus leva Elias para esse ribeiro chamado Querite, que é lugar de cortar para deixar na medida ou no tamanho certo. E Deus diz: olha lá, versículo 3 a 6, Deus diz assim: lá eu vou enviar corvos que te deem pão e carne de dia e de noite, e mais, você vai beber da água fresquinha do ribeiro. O ribeiro Querite, ele está lá naquelas regiões das colinas de Golã. E aí é interessante que ele é um braço d'água que deságua no Jordão. E o Jordão caminha e vai descendo, o quê? Até chegar e formar o quê? O Mar da Galileia, o Lago Tiberíades, que é uma depressão a 212 metros abaixo do nível do mar. É um negócio esquisitíssimo isso. Mas o Mar da Galileia fica a 212 metros abaixo do nível do mar. É uma depressão profunda. E aí o que acontece? Deus pega e fala para o profeta Elias: olha, vai para o Querite, e lá no Querite eu vou fazer com que um milagre aconteça. E aí o que acontece? É bom demais, gente, quando a gente está nesse lugar profético e a gente percebe na nossa vida o reflexo, o resultado desse ambiente ou desse lugar profético, porque Deus vem e traz pão, Deus vem e traz carne, a gente bebe da água fresca do rio, e aí a gente começa a achar: puxa, isso aqui está tão bom, é melhor a gente ficar por aqui, gente. Nada disso. É necessário continuar, porque Deus quer fazer na nossa vida coisas ainda muito maiores. Diga para a pessoa que está do teu lado: nós precisamos continuar, porque Deus quer fazer coisas grandes. Diga para essa pessoa: se prepare, isso é só o começo. Oh, você pode dar um aplauso a Jesus. Sabe, o profeta estava ali, corvo vindo de manhã, corvo vindo de noite, pão, água, pão, carne, água fresquinha. Tá bom aqui, hein? Deus, eu vou ficar por aqui. Versículo 4 ao 6. E há de ser que beberás do ribeiro que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Que beleza! Sabe, esse lugar de conforto, essa zona de conforto, esse ambiente onde a gente experimenta milagre de Deus, ele pode muitas vezes trazer confusão à nossa mente. Ele pode inclusive ser um lugar de cilada para nós. Então é necessário entender os processos de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, ele disse:
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos a vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é necessário que a gente entenda que o processo tem que continuar. O processo não termina aqui. Ele se desenvolve aqui. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Versículos 7, 8 e 9. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Olha que coisa interessante, muitas vezes esse ambiente profético, esse lugar profético gera em nós a zona de conforto. E aí é necessário que Deus mexa na nossa vida para nos tirar, nos levantar dessa zona de conforto, porque a zona de conforto, ela é tão boa de se estar, a gente gosta tanto de estar, e aí eu quero te dizer, é necessário que a gente entenda quando Deus está dizendo para a gente: levanta, chegou a hora, vai, continua, não para, continua a descer, porque eu continuo trabalhando na sua vida, o processo não se encerrou, o processo precisa continuar, e aí é necessário que a gente entenda o que? Pela fé, o propósito de Deus na nossa vida. Por isso, queridos, é necessário o quê? É necessário que a gente se aproxime de Deus. Elias foi um profeta que teve um contato diferenciado com Deus, porque o relacionamento de Elias com Deus era um relacionamento transparente. Elias abria as suas feridas da alma para que Deus conhecesse. Elias mostrava tudo que estava nele para Deus. Deus sabia onde é que estava o pé de galinha de Elias. Deus sabia onde é que estavam as rugas de Elias. Deus sabia onde que estavam os calos, os joanetes, as varizes, as celulites, as estrias de Elias. Tudo Elias mostrava para Deus. E é necessário que a gente mostre para Deus. É necessário que a gente se desnude diante de Deus. E aí uma das coisas mais lindas que pode acontecer é exatamente quando a gente se desnuda para Deus, a gente perceber que a nossa fé ela é aperfeiçoada nesse relacionamento com Deus. O autor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele disse: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia, fé, que Ele exista, e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Pastor, como é que a gente pode buscar a Deus? Através de uma vida de oração. Por isso, no dia 31 de dezembro, aconteceu algo tremendo no meu coração, gente. Deus havia usado a nossa querida missionária irmã Lourdes, esposa do Cosme, que eles dirigem a rede de intercessão e oração da igreja, e eles nos procuraram e disseram: Deus está mostrando, Deus está pedindo que o pastor mobilize a igreja, e durante 7 sextas-feiras, a igreja se reúne em oração aqui no templo, de 5 às 6 da manhã, para que ele possa fazer a sua vontade na vida da igreja. Olha que coisa interessante, aí Deus me despertou: vocês não vão orar somente 7 sextas-feiras, vocês vão orar permanentemente. Eu queria ouvir um glória mais forte. Sabe de uma coisa? Nós estamos com uma galera muito legal aqui orando. E você que ainda não veio, venha, porque o fogo está ardendo aqui continuamente e tem sido uma bênção.
nós estamos sentindo a presença de Deus, nós estamos já ouvindo a voz de Deus, e essa aproximação de Deus, esse relacionamento com Deus é fundamental. O relacionamento de um ser humano com o Criador, ele se dá através da vida de oração. Através da vida de oração. É interessante, queridos, que Jesus nos ensinou um modelo de oração. Os seus discípulos oraram, o apóstolo Paulo orou, e a igreja ao longo dos séculos vem tendo entendimento de que sem oração nada se consolida, nada se realiza. As promessas de Deus, elas são catalisadas pela oração, elas são prospectadas pela oração. A gente vê de fato que a oração funciona. Em seu livro, a oração, a chave do avivamento, do pastor Paul Yan-Cho da Coreia, a maior igreja do mundo. Ele escreveu esse livro a partir do momento em que a igreja passou por um despertamento de oração. E era uma igreja, assim, em 1983, essa igreja já contava com 400 mil membros. É coisa de doido isso. Mas eles decidiram orar. Eles têm ilha de oração. Ilha. Eles têm turnos de oração na igreja. Eu não vejo a hora de pisar lá, porque eu quero muito experimentar isso. Quem já foi, meus amigos que já foram, dizem que é uma coisa incrível. Você está no hotel perto da igreja, de repente a sirene toca, são ônibus chegando, ônibus e mais ônibus trazendo pessoas para os turnos de oração. E no livro Oração, Chave do Avivamento, lá num capítulo que fala que a oração combate Satanás, há um depoimento a respeito de uma irmã da igreja que sempre pertenceu a esse turno de oração. E essa mulher era uma mulher de oração, e ela orava, e ela buscava a Deus. Ela e seus filhos. Seu marido prosperou, se tornou um empreendedor, ficou muito rico, mas ele bebia muito. E ela orava pedindo a Deus a libertação dele, porque ela entendia que aquilo ali era uma opressão do diabo. E de fato pode ser. E aí interessante, que aquela mulher orava, e um dia aquele marido bebeu tanto e levou os amigos dele, na madrugada para dentro de casa, coisa que ele nunca havia feito, levou os amigos para beber dentro de casa, para beberem dentro de casa. E aquela mulher se levantou, chamou o marido num canto e disse: querido, eu te amo muito, mas eu não consigo mais lidar com essa situação, eu vou te deixar. Amanhã, eu e seus filhos vamos para um outro lugar, e você fique aqui nessa casa e faça dela o que você quiser, porque eu nunca imaginei que você ia me desrespeitar a ponto de trazer os seus companheiros de bebida para dentro da nossa casa. Quando aquela mulher foi para o quarto arrumar as coisas, ela ouviu a voz de Deus dizendo: confie em mim, porque hoje estarei fazendo milagre, e amanhã os seus olhos vão contemplar esse milagre. Aquela mulher, ela foi tomada por um sentimento de medo, talvez de incredulidade. Ela disse: mas será, Deus? Será que o Senhor vai fazer? Será que o Senhor vai converter o coração dele? Será que o Senhor vai libertá-lo? Pode ser que Deus tenha se esquecido de todas as orações que eu fiz durante todos os dias. Deus não esquece de nenhuma oração de um filho e de uma filha sua. Paulo escreveu aos Tessalonicenses e disse: orai sem cessar. Tiago escreveu dizendo: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. No dia seguinte, o marido daquela mulher acordou de forma extraordinariamente sóbria,
procurou aquela mulher e disse: meu amor, eu quero te fazer uma promessa, daqui para frente nunca mais entrará álcool na minha boca. Aquela mulher então começou a acreditar que Deus estava agindo, libertando o seu marido. Aquela família mudou, o ambiente daquela casa mudou. Por quê? Porque Deus naquela madrugada havia cumprido a sua palavra que Ele tinha trazido ao coração da sua filha. Então eu quero dizer para você, eu não sei quanto tempo você está buscando, eu não sei quanto tempo você está orando, eu não sei o que você precisa, o que você necessita, mas eu conheço um Deus que pode todas as coisas. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus da palavra, é um Deus que não volta atrás, é um Deus que ainda que a gente não cumpra algumas coisas, Ele não pode deixar de cumprir, pois não pode negar-se a si mesmo. Sabe, Deus vai te tirar dessa zona de conforto que você se encontra. O lugar profético tem que produzir resultados e mais resultados na vida daquele que serve ao Senhor. O lugar profético, esse ambiente profético, ele tem que causar um impacto na vida daquele que vive nesse ambiente, a ponto de levá-lo a experiências e mais experiências com Deus. Elias estava ali naquele ambiente, estava tudo bom. De repente, o ribeiro se secou. Sabe, Deus vai ter que fazer esse ribeiro da zona de conforto que foi criada na sua vida secar, para que Ele possa fazer algo novo. Nós recebemos uma palavra profética na oração da madrugada dessa sexta-feira, trazida pelo irmão Cosme, que Deus já vinha lançando sobre o meu coração e a minha mente durante tanto tempo. Isaías 43, versículo 19, que diz: eis que faço uma coisa nova no meio de vocês, porventura não percebem? Plantarei ribeiros no ermo e abrirei rios no deserto. Oh! Não sou eu que falo, é Deus que está falando. E aí Deus tira Elias dessa zona de conforto e diz: levanta. E hoje aqui Deus está falando com você: levanta. Sabe aquele projeto que você mesmo colocou com as suas mãos na gaveta e diz: eu não acredito que isso vai vingar? Deus está falando: levanta, abre a gaveta e tira esse projeto. Sabe aquele sonho de viver sóbrio, de viver sóbria, que você não consegue vencer, você até luta. Eu hoje vou parar, eu hoje vou parar com isso, eu hoje vou parar com isso. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa acreditar que Deus hoje vai dar um sinal e você vai mudar, e Ele vai operar, e nunca mais você vai sofrer essa prisão do vício na sua vida, em nome de Jesus. Sabe, o diabo coloca crenças limitantes ou limitadoras na nossa mente. É terrível. Terrível como as pessoas não conseguem acreditar nem em si mesmo, nem em si mesmas, e nem em Deus. E aí é impressionante como as pessoas, elas são manipuladas a seguirem os ventos de doutrinas que surgem por aí. Uns vão para cá, outros vão para lá, acabam se perdendo nessa caminhada. É impressionante. É impressionante como existem pessoas que são necessitadas profundamente de que alguém lhes diga alguma coisa para que elas se sintam seguras. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não preciso de mais nada a não ser do que está aqui na palavra de Deus. Eu não preciso que nada mais me sustente senão a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz: porque a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é juntas e medulas, e ela está apta para discernir as intenções e proposições do coração humano. Sabe o que é isso? Deus quer uma geração de profetas e profetisas que só creiam na palavra. Por isso, na vida de Elias veio a palavra do Senhor. E hoje aqui essa palavra, nós temos acesso
a ela, nós temos liberdade. Sabe, não dá para fugir desse relacionamento, não dá. Quer conhecer a Deus, conheça na palavra. Quer conhecer a si mesmo, conheça a palavra. A palavra vai dizer quem você é. E aí é interessante que Deus fala para Elias, levanta e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Deus já tinha preparado tudo. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Querite, lugar de cortar para deixar na medida ou no tamanho certo. Sarepta, lugar de fundição, fornalha. Sabe por quê? Porque Deus não somente precisa cortar a nossa vida, tirar da nossa vida algumas coisas, mas é necessário que Ele dê forma, que Ele molde a nossa vida, não de acordo com aquilo que a gente quer, mas de acordo com aquilo que Ele deseja. Eu costumo dizer que Deus nem sempre nos responde nos padrões das nossas próprias expectativas. Por quê? Porque eu não sei o que peço e Ele sabe muito bem o que faz. Então Deus pega Elias e diz, levanta e vai para Sarepta, desce um pouco mais. Puxa, mas eu pensava que estava tão bom aqui. Eu pensava que essa era a base de todo o meu ministério. Eu pensava que essa era, na verdade, a estrada de toda a minha vida cristã. Deixa eu te dizer uma coisa, a vida cristã é uma aventura. O tempo todo Deus faz coisa nova na vida de quem crê. O tempo todo Ele está fazendo, o tempo todo Ele está realizando. Sarepta, lugar de fundição, fornalha. Sabe, na fundição, na fornalha, se usa uma ferramenta chamada cadinho, é um vaso. Na época de Elias já se usava o cadinho de bronze. Tiago pregou aqui Jeremias 18, quando Deus fala para Jeremias, desce à casa do oleiro, né? E lá o oleiro estava forjando, lá fabricando um vaso, e o vaso se quebrou na mão do oleiro. Mas o cadinho é diferente, o cadinho é um vaso resistente. Pessoas que trabalham em mineração utilizam isso em fundição, né, os ferreiros, e também pessoal da área química, né, para poder manipular elementos químicos e tal, minerais ou minérios. E aí é interessante que aquilo ali é um fogo de alto grau. Um fogo de alto grau, e aquela bacia, o cadinho, é que você joga ali o produto, e o produto, de acordo com o fogo intenso, né, um fogo muito forte ali vai derretendo, e ali é que você pode manipular, trabalhar a ponto de dar forma. E Deus levou Elias a Sarepta para poder dar forma ao ministério dele. Deus já tinha podado, cortado, para que Elias ficasse do tamanho exato que Deus desejava, e agora Deus leva Elias a Sarepta para dar forma ao ministério e à vida dele. E aí, pastor, eu estou aqui na fornalha, eu estou me sentindo hoje já não mais em Querite, eu já desci um pouquinho mais. A distância de Querite para Sarepta, cerca de 15 quilômetros. Só que é um terreno acidentado, rochoso, calcário. E Elias foi. E você também, que vive nesse lugar profético, nesse ambiente profético, está caminhando, está indo, está passando por esse processo. O processo é contínuo. E de repente, você chega em Sarepta e você vê mais um milagre. A Bíblia fala que o profeta pede à mulher que só tinha um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija, e diz, faz um pequeno bolo para mim primeiro, eu quero me alimentar, e depois você vai fazer para você e para o seu filho. Aquela mulher obedeceu a essa palavra, e a Bíblia diz que o tempo que ficou sem chuva na terra, a farinha da panela não acabou,
e o azeite da botija também não. Que maravilha, né? Mas tá bom, pastor. Não. Deus quer fazer mais. É desejo dele continuar fazendo mais. Sabe, a execução dos desejos de Deus na nossa vida só vem quando nós obedecemos a sua voz. E a maior obediência, a obediência plena que podemos demonstrar para Deus é exatamente quando nós percebemos o tanto de vezes que Ele tem nos falado na sua palavra. Querite, lugar de cortar e deixar no tamanho certo. Sarepta, lugar de fundição. Pastor, mas é muito calor, está muito quente, eu estou sentindo na pele. Segure mais um pouquinho, vai sair uma coisa muito boa disso aí. Sabe, Elias podia dizer, puxa, mas está ótimo até aqui. Está ótimo até aqui, a farinha não acabou, o azeite também não, a mulher está comendo todos os dias, não só ela, mas toda a sua casa. Deixa eu te falar uma coisa, processo de Deus no lugar profético é contínuo. O tempo todo Ele está falando com a gente, o tempo todo Ele está tocando na gente, o tempo todo Ele está trabalhando na gente, o tempo todo Ele está mexendo com a gente, e Ele gosta de mexer nos lugares mais difíceis da nossa vida. Ele gosta de mexer na nossa interioridade. Sabe aqueles lugares que a gente não quer mostrar, não quer revelar, é ali que Deus quer entrar, é ali que Ele quer mexer. Porque a gente só vai ver milagre de fato acontecendo se a gente se permitir ser tocado por esse Deus da forma como Ele deseja tocar, cortando e levando a gente para o fogo. E o fogo pressupõe que queima todas as impurezas. E ainda carregamos essas impurezas na nossa vida. Por isso é necessário permitir que a gente venha se humilhar cada vez mais, descer cada vez mais. Escute, o melhor de Deus para a nossa vida ainda não chegou. Ainda não chegou. Ainda não chegou. Você veio a este lugar nessa manhã dizendo, será que Deus vai falar comigo? Ele já está falando. Será que Deus vai me revelar a sua vontade soberana para a minha vida? Ele já revelou. Será que eu posso experimentar o melhor de Deus se eu assumir um posicionamento dentro desse lugar profético, nesse ambiente profético? Deixa eu te dizer uma coisa. Ele não esquece de nenhum filho seu, de nenhuma filha sua. Nós temos vivido isso. Sabe que Deus levante muitos Elias, muitos profetas e profetisas no tempo presente. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele disse em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova, Abreu, o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo cada um de nós ainda pecadores. O Senhor, Ele tem levantado a sua igreja
para que possa ir além, para que possa ver além. O profeta Elias, ao descer ponto por ponto na sua vida, ele alcançou a possibilidade magnífica e maravilhosa de ver além. Ele sabia o que Deus queria com ele. Ele sabia onde é que Deus mexia na vida dele. E aí uma das coisas mais lindas que podem acontecer com cada um de nós é exatamente a gente perceber que Deus, ainda que esteja doendo, Ele está mexendo na gente. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz: porque para mim tenho por certo que todos os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós haverá de ser revelada. Sabe quando você pensa que está bom, Deus vai fazer além. Sabe quando você pensa que está tudo ajeitado, Ele vai te surpreender. Porque Ele é esse Deus que nos tem presenteado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Uma das coisas mais lindas que podem acontecer na nossa vida é a gente experimentar isso, receber um presente do nosso Pai Celestial. Sabe, eu fico imaginando que o lugar profético é lugar de presentes, de surpresas, de coisas extraordinárias. É necessário que a gente entenda de uma vez por todas, que ainda que nesse momento a gente esteja sentindo na nossa vida alguma dor, que a gente esteja experimentando algum sofrimento, que haja dentro de nós algum soluço, que haja na nossa existência um certo suspiro, a gente precisa entender que é na presença de Deus, no lugar profético, que os grandes resultados da nossa vida chegam. Sabe, é na presença de Deus que todos os nossos problemas se resolvem, tanto os nossos problemas interiores, quanto os nossos problemas relacionais de uns com os outros. É na presença de Deus que a nossa alma é saciada. É na presença de Deus que Ele nos mostra que ainda que haja um morto no nosso meio, Ele é poderoso para fazer ressuscitar, aleluia. Pode projetar, por favor, versículo 10 em diante. Então, Elias se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma viúva apanhando lenha, e ele a chamou e disse-lhe: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água, que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e disse-lhe: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e veis aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Versículo 17 diz que depois o filho da viúva
ficou doente de uma doença grave e morreu. E aí então a viúva chega para Elias, o profeta, e diz: puxa, profeta, você veio à minha casa para trazer esse tipo de punição, esse tipo de sentença. Já não basta o tipo de vida que eu estou vivendo, e agora eu perco meu próprio filho. Sabe o que Elias disse? Elias disse: traz o seu filho, e levou para cima, para um quarto. Sabe, eu quero te dizer uma coisa: se nós estamos nesse lugar profético, nesse ambiente profético, os resultados que Deus trará à nossa vida serão resultados extraordinários, inimagináveis. Eu quero declarar que esse ano de 2020 será um ano de experiências magníficas e maravilhosas com Deus para cada um de nós. Deus vai visitar o nosso lar, Deus vai visitar a nossa alma, Deus vai visitar o nosso espírito, Deus vai fazer coisas tremendas na nossa vida, aleluia. Sabe, Elias subiu com o menino e orou. Eu quero encorajar você, vem orar com a gente toda sexta-feira de madrugada. Eu quero encorajar você, venha ser discipulado no Discipulado a 1, venha participar de uma célula, venha conhecer a palavra, venha ter relacionamento com Deus. Porque aí sim nós vamos experimentar os milagres que Ele já reservou para cada um de nós. O menino estava morto. Sabe, todos nós, indistintamente, em algum momento da nossa existência, a gente sabe que alguma coisa está denunciando que algo não está bem. Sabe, não tem nenhum menino e menina aqui para não entender isso. Todo mundo aqui é maduro para entender que Deus, Ele nos mostra sempre que alguma coisa não está bem na nossa vida. Sabe, às vezes a gente está morto espiritualmente falando. A gente às vezes está morto na nossa fé. Sabe, a gente às vezes está morto porque a gente não acredita, não crê, e a gente não busca, e a gente não chega à presença de Deus. É na presença de Deus que tudo se resolve na nossa vida. Salmo 42, um dos salmos dos filhos de Corá, verso 1 e 2. Assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim também suspira a minha alma por ti, ó Deus. Quando entrarei e me apresentarei ante a tua face, é na presença de Deus que tudo se resolve. Quando Elias vai com o menino para o quarto, ele está indo para a presença de Deus, ele está chegando mais perto de Deus. E a Bíblia diz que ele orou. E a Bíblia diz que ele se deitou sobre o menino 3 vezes. E pediu que a alma daquele menino voltasse e entrasse naquele corpo. E assim aconteceu. Dali para frente, Elias exerceu um ministério extraordinário. Por quê, pastor? Porque ele experimentou milagres o tempo todo? Não. Elias desenvolveu um ministério extraordinário, foi um dos profetas mais eloquentes que já existiu, exatamente porque ele aceitou passar por todo o processo. Quero te convidar a ficar em pé, por favor. Eu sei que há pessoas aqui que já são crentes há muito tempo, são cristãos genuínos, servos de Deus, servas de Deus, filhos amados do Pai. Mas eu sei que há pessoas aqui que nunca tomaram uma decisão pelo Senhor Jesus, nunca tinham feito uma escolha por Jesus, nunca haviam entendido que a palavra, ela penetra aos lugares mais escuros da nossa vida e retira de nós tudo aquilo que não agrada a Deus.
E hoje você está aqui, você veio aqui, você experimentou esse Deus com essa intensidade, um Deus que foi lá na sua interioridade e mexeu e tirou do lugar onde estavam escondidas todas aquelas coisas que você nunca quis carregar na sua vida, mas estavam lá. E você talvez, agora, depois de uma palavra dessa, diz no seu coração: essa foi uma palavra de Deus para a minha vida. Como é que eu posso resistir a isso? Como é que eu posso oferecer resistência a um apelo, a um chamamento como esse, onde Deus diz: venha filho, venha filha para os meus braços, porque eu quero oferecer ainda mais a você. Você veio aqui nessa manhã e você está dizendo aí: puxa, essa foi uma palavra de Deus para o meu coração. E a Bíblia diz hoje, quando você ouvir a voz de Deus, não resista. Não resista, não endureça o seu coração. Se você está aqui pela primeira vez, querido, querida, que está aqui pela primeira vez e nunca tomou a atitude de entregar a sua vida a Jesus, eu quero te fazer um convite para viver nesse lugar profético, para ver na sua vida os resultados que esse ambiente profético podem trazer. Então, se você está aqui pela primeira vez, eu quero te fazer um convite: venha e receba Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Alguém que nessa hora quer entregar a sua vida a Jesus, você pode fazer um sinal com a sua mão. Alguém que agora quer entregar a vida a Jesus, alguém entre nós que diz: Deus te abençoe, meu irmão. Há mais alguém lá atrás, uma pessoa, há mais alguém que hoje quer entregar a vida a Jesus. Há mais alguém. Eu não quero constrangê-lo, mas se você desejar, você pode vir aqui. Eu quero lhe dar um abraço e orar por você. Deus abençoe você, meu irmão. Quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra. Vocês podem cantar isso? Vamos cantar essa música belíssima, essa canção tão linda. Continuar a jornada. Deus está trazendo esse encorajamento à nossa vida. Nós vamos olhar para frente. Na cruz tudo já venceu. Tudo Ele já venceu, tudo Ele fez por nós. Já nem se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Você pode estender a sua mão para cá, sua mão direita, sua mão esquerda. Nós vamos orar, e aqui está o Ronaldo, que vem nessa atitude de fé e de entrega, submetendo toda a sua vida ao senhorio de Cristo. Ronaldo, eu quero dizer que as coisas não ficarão como um mar de rosas, mas eu creio que aquele que agora é seu Senhor o conduzirá em vitória diante de todas as dificuldades da sua vida. Eu creio que você obterá sucesso, será bem sucedido em toda a sua caminhada, e eu creio que a bênção do Espírito Santo repousa sobre você nessa hora. Por isso vamos orar, igreja. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o teu nome, nós bendizemos o teu nome. Tu és santo, santo, santo.
Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Rei das nações. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Senhor. Quem não te temerá, quem não glorificará o teu nome? Pois só o teu nome é santo, 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 santo. Ó Senhor, naquele dia todas as nações da terra virão, se prostrarão diante do Senhor, adorarão no seu nome, Senhor, porque todos os teus atos de justiça terão se manifestado. Eu declaro, Senhor, que o Ronaldo tem agora uma nova vida em Ti, Jesus. Nenhuma condenação há sobre a vida do Ronaldo, porque ele não está mais debaixo do peso do pecado, mas está livre pela graça. Oh Jesus, oh Jesus, só Tu sabes o que Tu tens preparado para o Ronaldo. Oh Jesus, só Tu tens, Pai querido, a verdadeira visão de tudo quanto Tu desejas fazer através da vida do Ronaldo. Pois agora, Senhor, como Tua igreja, nós nos alegramos e recebemos o nosso irmão, orando agradecidos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma condenação há para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em Ti, querido Senhor.